estamos dando início a mais um Caminhos pela Vida. Outubro Rosa, um dos mais importantes de toda a década. E por quê? Porque a gente está vivenciando um momento muito delicado para toda a humanidade, Covid. E o que é que a gente pode falar sobre Covid e câncer? Temos muita coisa, mas muita coisa mesmo para falar. E como diz aqui a minha camiseta, lute como uma brasileira. Nós temos convidados muito especiais aqui, Dr. Ricardo Camponeiro, um dos maiores oncologistas do Brasil, a Nelly, que é ex-paciente, né, Nelly? Ela vai nos contar como foi todo esse processo. Nós temos a Karen, que ela é prova viva de que a oncologia evoluiu e o câncer tem cura. São mais de 2 milhões de novos casos de câncer em todo o mundo. São mais de 66 mil só no Brasil. E os casos que estão ocultos pela pandemia? O assunto é bom e você tem que ficar conosco. Olha o cenário incrível que nós temos. Fique aqui que você vai entender o que é impactar vidas. E nosso bate-papo vai começar com o Dr. Ricardo. Ele que veio de São Paulo e, por coincidência, tem uma ex-paciente dele, paciente sempre, né, doutor? Doutor, como é que a gente pode dizer sobre esse número de câncer só no Brasil? São mais de 66 mil novos casos de câncer. Isso é a realidade da pandemia ou ainda tem muita coisa oculta? Não, isso foi um dado que foi divulgado antes da pandemia. Então deve ter muita coisa oculta ainda. Muita gente que não fez exame ainda vai descobrir o seu diagnóstico. Porque isso é só depois que o diagnóstico é constatado que é colocado isso na estatística. Então a gente imagina que pode ser que isso ainda aumente mais nos próximos anos, como vem aumentando, né? A gente tem aumentando mais de uns 1.000 a 2.000 casos por ano a mais de incidência. A gente pode se assustar aí com os novos casos em 2022? Porque o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, ele faz ele divulga essa porcentagem a cada 2 anos, essa estatística. Então, em 2022, a gente pode levar um susto aí nos novos números? Tem 2 fatores. Primeiro, pode ter aumentado. Segundo, a gente pode ser surpreendido por uma redução do número de casos, já que muitas mulheres morreram com medo de Covid antes de ter o câncer de mama. Então, talvez a gente já sabe desde o ano passado que o Covid está matando mais do que câncer, né? Então, talvez tenha uma redução do número de casos de câncer pelas pessoas que morreram de Covid, mas o que a gente está tendo, o que a gente está vendo, o efeito da pandemia, é o número de casos mais avançados. A gente já tinha nas estatísticas mais ou menos 30% a 40% das mulheres com diagnóstico estádico 3 ou 4, ou seja, ou já com doença metastática ou com linfonodos comprometidos. E a gente imagina que esse número é o número que vai aumentar, porque a gente está cada vez retardando os diagnósticos. 1 milhão de mulheres deixaram de fazer mamografia em 2020, né, e também não estão voltando em 2021. A gente teve cirurgias que foram retardadas. Então imagina que mesmo que não aumente o número absoluto de casos, que vai aumentar o número de casos de doença avançada. Doutor, porque a gente está falando de novos casos de câncer, mas também a gente tem que pensar que a paciente vai lá, faz a mamografia, positivou, e aí? É sobre isso que a gente está falando? Porque ela vai ter que fazer uma biópsia, ela vai ter que fazer a cirurgia para só então começar o tratamento. Então, todo esse cenário de pandemia prejudicou tudo isso? Prejudicou. A gente já tinha no Brasil o que a gente chama de jornada do paciente, ela é extremamente longa do Brasil. Em alguns lugares chega a demorar mais de 6 meses entre o diagnóstico e começar o tratamento. A lei dos 30 dias, então, no Brasil não existe. A gente tem a lei dos 30 dias, ela existe, a lei continua sendo válida, mas ela não está sendo respeitada, e a justificativa para isso é a pandemia. Mesmo a lei dos 60 dias para o início do tratamento, agora os hospitais alegam que não conseguem cumprir, porque a gente passou alguns meses no pico da pandemia com o centro cirúrgico fechado, sem poder fazer cirurgia, atrasando as cirurgias ou retardando as cirurgias. Então isso obviamente vai ter um impacto que a gente não mediu ainda exatamente quanto é. Mas a gente tem visto em outras doenças, a gente nunca viu tanto câncer de cólon obstruído e perfurado, né, porque retarda a colonoscopia, mas ao contrário, como tudo na vida, nada é todo bom, nada é todo ruim, a gente nunca teve tanto câncer de pulmão precoce, porque as pessoas vão fazer tomografia achando que é Covid e acham um nódulo no pulmão, né, e a pessoa ia fazer uma chapa achando que era Covid e achava um nódulo no pulmão,
saía de lá, ia para casa, mas passava no pneumologista para ver o nódulo depois. Doutor, eu não sei o que é mais preocupante, se é a pessoa ir ser diagnosticada com Covid ou ir procurar a saúde, né, pela saúde e encontrar o câncer de pulmão. É que achar um tumor de pulmão nessa fase muito precoce, a gente também tem uma alta chance de cura. Qual a porcentagem? Né? Para o estadio clínico 1, acima de 50%. Uau, que bom. Que bom. Ô, doutor, a gente está falando em impactos. Quem vai sentir o maior impacto, a gente já sabe, que é o paciente do Sistema Único de Saúde, o SUS. Na rede privada, o paciente também está sentindo esse impacto da pandemia? Houve impacto também. A gente ficou com o hospital lotado, UTI lotada, então não tinha espaço para fazer pós-operatório do hospital. Então, o paciente operado não tinha UTI, então suspendia a cirurgia para não ter retaguarda de UTI por causa do Covid. Né? Então, acho que o impacto foi global no SUS e no sistema público, no sistema privado também. E a gente sabe que o câncer, ele não pode lá ficar aguardando terminar uma pandemia, que ele vai continuar se agravando, ficando cada vez pior. E quem é que protege um paciente oncológico numa situação dessa? Não, o que os hospitais fizeram, mesmo alguns hospitais do SUS, foi criar vias livres de Covid. Então, separar os pacientes de Covid, tinha um hospital em São Paulo que os pacientes estavam quase que pelo quintal do hospital, os que tinham sintomas gripais. O Hospital Oswaldo Cruz, onde eu trabalho, separou um pronto-socorro só para sintomas gripais. Então, os hospitais se procuraram fazer uma via livre de Covid para que os pacientes pudessem fazer os seus exames. Uau, muito interessante a gente falando sobre essas importâncias, né, da gente estar muito atento em relação ao câncer e Covid. A gente está aqui, vamos bater um papo com a Karen, para depois a gente voltar com a Nelly, porque são relatos assim muito impactantes, que eu acredito que muitas de nós já vivenciamos ou, infelizmente, vamos acabar vivenciando. A Karen, ela é super jovem, foi diagnosticada com câncer aos 30 anos. Ela estava grávida e não sabia, né, que ela estava com um tumor. Karen, conta pra gente como foi esse processo. Tão jovem, com um câncer, podemos dizer, doutor, muito agressivo para o cenário do qual ela estava vivendo? Não sei se pode dizer que era muito agressivo, mas ele era bastante avançado. Foi um câncer já diagnosticado, como eu falei, com 40% do estádio clínico 3 ou 4. O dela, o diagnóstico foi feito já no estádio clínico 4, quando já há metástases. O doutor Ricardo foi o médico. Olha, eu sempre digo para vocês que nos acompanham, a confiança que você tem que ter no seu médico. E hoje, antes da gente começar aqui o nosso trabalho, eu vi os dois nos bastidores, a relação de cumplicidade que deve existir entre paciente e o médico. Porque quando você confia no médico, o que ele mandar você fazer, você faz, não é, Karen? Com certeza. Você fez tudo certinho que o doutor mandou? Tudinho que ele me pediu. Foi assim, ó, Conta pra gente, como foi o processo de descoberta do câncer? Você é muito jovem, você já tinha 30 anos? Não, eu tinha recém feito 30 anos, né? Então, assim, eu descobri, foi depois que eu ganhei o meu bebê. Mas, na verdade, com 4 meses de gestação, um belo dia da manhã, resolvi passar a mão na minha cabeça e senti um nódulozinho atrás, aqui na região occipital da cabeça, né? E achei estranho, porque eu não caí, não bati a cabeça, nada. Mas tudo bem, porque assim, querendo ou não, minha gestação foi perfeita. Então, eu não senti alguma coisa que fosse o câncer, né? E comentei com meu esposo que tinha esse nódulozinho, ele falou, vamos acompanhar, tá sentindo dor? Não, não tô. Então tá bom. E fomos acompanhando, e na verdade foi só aumentando, mas eu fazia todo mês certinho a minha consulta com um ginecologista, obstetra, né? E comentei com ele, ele falou, olha, cara, então vamos observar, você não pode fazer exame agora, né, porque tá grávida, mas vamos observar se vai aumentando, se vai doendo, alguma coisa nesse período. Eu falei, olha, doutora, a única coisa que eu sinto é que quando eu tenho dor de cabeça, essa região parece que está pulsando ali. Aí ele falou assim, pode ser um nódulo sebáceo, mas vamos ver depois quando você ganhar o bebê. Eu falei, beleza. E foi isso. Foi passando os meses e foi aumentando.
Enfim, mas eu estava super bem. O que eu tinha era dor de cabeça, mas eu já tinha antes. Você nem imaginava que podia ser um câncer? Nunca na vida. Tem alguém na sua família que já tenha tido câncer? Não. Eu sou a felizarda. Não, só eu mesmo. Então, daí, eu tive o meu bebê. Com 55 dias, eu senti uma forte enxaqueca. E eu falei, vou descer no pronto atendimento para tomar um remédio na veia, porque tá bem forte. Daí o meu marido, tá bom. Eu fui, tomei, quando eu retornei eu ainda estava tonta. Eu falei, não tá certo isso, né? Ele falou, então vamos procurar um neuro, já que o doutor já tinha pedido para você. Eu falei, beleza. Daí eu marquei. O neuro falou, isso daqui deve ser um nódulo sebáceo, né? Palpou e tal, eu retiro e tal. Eu falei, mas doutor, será que não precisa fazer uma tomo, né? Assim, que como eu sou da área da saúde, então algumas coisinhas a gente já vai meio que... atenta, né? né? Falei, vamos fazer um exame. Ele falou, não, vamos fazer uma tomo. Beleza. Fiz a tomo, fui fazer a tomo. Daí as meninas lá do exame são minhas colegas de serviço também, né? Daí elas falaram, Karen, você... é a primeira vez que você faz exame na cabeça e tal? Daí eu falei, sim. Tá doendo? Me incomoda, mas é porque tá tão grande, né? Daí a gente quer ver o que tá acontecendo. Daí elas falaram, para quando que você precisa do laudo? Eu falei, ainda não tenho retorno, mas o quanto antes. Ela falou, eu consigo para você amanhã. Eu olhei pro meu marido e falei... elas já tinham entendido, né? Eu olhei para ele e falei, vamos ali na UTI, que eu tenho acesso. Vamos ali que eu quero ver esse exame. Daí a gente saiu, que é tudo junto no hospital, né? Sai da Vita Imagem, daí eu fui para a UTI. Falei, doutor, abre aqui um exame, não sei o quê. Ele falou, de quem que é? Eu falei, é meu. Aí vamos ver. Daí ele falou, começou a ver, né? Deu, que é isso? Daí ele falou, você sabe, né, Karen? Eu falei, não. Sabe quando você fica... Você ficou impactada. Nossa, eu falei, que é isso? Resolve com um remédio? Olha a pergunta. Mas ali você já tinha entendido que era câncer. Claro, sim. Era E qual foi sua maior resistência? Resistência? Ali, naquele momento de acreditar. Porque você da saúde, você já tinha entendido. Sim, é que a resistência meu filho tinha 55 dias. Meu Deus. Você estava amamentando. Sim. Falei, como que tá? Será que só tá no osso? Parecia, porque era uma bola como se fosse uma bola de ping-pong, assim, o tamanho. E bem delineado, né? Daí eu falei, mas será que já pega o meu cérebro, né? Como que tá? Essa foi a resistência. E saber que meu filho tinha 55 dias. Daí, do diagnóstico até a cirurgia, quanto tempo? Tá, eu fiz a cirurgia, foi dia 2 de dezembro. Eu acho que não levou uma semana para mim fazer a cirurgia, porque daí, nesse dia, à tarde, eles já quiseram me internar, mas eu falei que não, porque eu queria voltar para casa para ajeitar as coisas e o nenê estava em casa, né? Só tinha vindo eu e meu esposo. E daí, como eu não tinha dor, aí ficou para o dia seguinte a consulta, né, com o meu neurocirurgião daí. Aí eu fui na consulta, ele pediu novos exames, né, para já encaminhar para a cirurgia. Eu acho que, se eu não me engano, não deu 15 dias, na verdade, até a realização da cirurgia daí, né? Que foi dia 2 de dezembro. Que daí... Você é de Santa Terezinha do Oeste, é uma cidade próxima... Santa Terezinha do Oeste? De Itaipu. De Itaipu. Isso. E aí, é quanto tempo de Foz até lá? Olha, dá meia hora no máximo. Uma cidade vizinha. Sim, aham. Você chega no Dr. Ricardo após a cirurgia ou antes? Após a cirurgia, porque daí eu não sabia que era, né, o câncer, né? Então o doutor Elton, que é o meu neurocirurgião, falou, olha, Karen, isso daqui é um tumor, mas a gente não sabe se é benigno ou maligno. A aparência é benigno, né? Eu falei, ainda não sabia a origem do tumor. Isso mesmo. Porque eu não sentia nada, no caso, na mama, né? Como era o primário, né? Não sentia nada. Aí ele falou assim... O do osso da cabeça, então, ele já era uma metástase. Já era uma metástase. Isso. Por isso que eu falo, a doença dela não era uma doença muito agressiva, porque não foi uma doença que espalhou rápido, mas foi uma doença que já foi encontrada no estádio avançado. A sorte é que o quadro da Karen é o que a gente chama hoje de doença oligometastática. Ela tinha metástases, mas ela tinha poucas metástases.
E aí, quando ela chegou para mim, ela já tinha a imunistoquímica, já sabia que era de mama, e a gente fez todo um plano de tratamento para ela, que incluía... Então, assim, a gente fala assim, quando você fala que a gente tem que ter impacto para salvar as mulheres do câncer, aí tem que ter duas coisas. O rastreamento para diagnóstico precoce, que é a briga para conseguir a mamografia. No caso da Karen, ela não teve esse benefício. Ela não estava na idade de fazer mamografia e já achou pela metástase. Seria ultrassom. Ou ultrassom que alguém tivesse feito a mesma mamografia, uma ressonância da mama, mas ela não teve benefício diagnóstico precoce. Mas ela teve benefício de ter uma doença que, apesar de metastática, era pouco metastática, e ela teve acesso ao que a gente tem de melhor em tecnologia. Então ela fez uma imunistoquímica, ela fez um teste genético para saber se ela era hereditária, ela fez um PET scan para procurar os sítios de metástase do corpo dela, e aí com tudo isso a gente fez um plano para ela que envolvia retirar a glândula mamária, fazer radioterapia na mama, retirar os ovários, deixá-la na menopausa. Mas, doutora, a gente está falando de uma menina, uma jovem de 30 anos, que tinha acabado de conhecer a maternidade e ela já estava entendendo que ali é o único filho, não ia poder vir mais ninguém. Ela tinha que escolher. Foi uma longa entre conversa. A próxima maternidade. Foi uma longa conversa, mas ela foi na conversa com o marido. E a gente falou para ela assim, você vai ter o Juninho, mas vai ser só o Juninho. Você vai criar o Juninho, mas é só o Juninho. Você não vai ter outro. Ela falou, tudo bem, se não posso ter outro, não vou ter. Né? Então, o bom foi que, assim, quando a gente falou que ela era a paciente ideal, que a gente fez um planejamento para ela, a gente falou assim, olha, a gente vai deixar você na menopausa, então você vai ter que ter um conselheiro sexual, você vai ter que ter um psicólogo de casal, você vai engordar, então você tem que ter um preparador físico, tem que ter uma nutricionista, tem que ter um psicólogo. A gente fez todo um plano para ela, e aí sim, ela seguiu à risca. Ela acreditou, e seguiu tudo à risca. Esse foi o lado bom. Então, se ela não teve o benefício do diagnóstico precoce, ela teve o benefício de usar todos os recursos terapêuticos disponíveis, é o que tinha de melhor, que ainda é o que a gente tem de melhor no mundo hoje. Ela usou um remédio, que é o inibidor de ciclina. Ela foi uma das primeiras no Brasil, a usar, né? O remédio de ciclina. Conseguiu primeiro a caixa coliminar, depois ela conseguiu as vias normais para obter o remédio. Então, ela teve a chance de receber um tratamento de ponta. Hoje não teria nada melhor para dar para ela, ainda seria isso o tratamento. Doutor, nós estamos falando com pessoas também leigas, que muitas que, graças a Deus, nem tiveram e nem vão ter o câncer aí. O que significa a essa paciente ter tido acesso, ela foi uma das primeiras do Brasil, o que isso significa? O que é esse remédio? Todo mundo tem acesso? O paciente do SUS tem acesso? Como é que é? Não. Os pacientes de convênio dos serviços da saúde suplementar têm acesso desde o final do ano passado. A Caleta conseguiu um pouco antes, mas oficialmente é desde o final do ano passado. E o SUS, a Conitec, fez uma consulta pública que terminou mês passado, mas ainda não está disponível no SUS. A gente não sabe se vai ser aprovado no Conitec, se vai ou não ser disponível. Então, esse remédio, ele bloqueia a divisão celular adicionalmente ao benefício da hormonioterapia. Então, ela não recebeu só esse, ela teve a retirada do ovário. Antes de retirar o ovário, a gente deu um supressor da função do ovário. Ela tomou o inibidor do hormônio que veio da suprarrenal. E aí a gente adicionou esse remédio. Então, a gente fez todo um combo para ela, que mudaria muito a vida dela, mas que é o que dá a maior chance de cura para ela, ou de uma sobrevida prolongada por muitos e muitos anos. E esse remédio mostrou em pacientes metastáticos, às vezes com muitas metástases, poder controlar a doença por mais de um ano. Uau! E, doutor, a gravidez pode ter contribuído, a questão hormonal pode ter contribuído com o avanço da doença da metástase ou não? Não tem nada relacionado? Pode, mas ela já tinha metástase antes da gravidez. A gente achou durante a gravidez, mas ela já tinha nódulo na cabeça. Mas né? Você não fazia nenhum check-up? Não, porque eu era saudável, né? Eu praticava esporte, alimentação adequada, né? E eu não sentia nada. Durante a gestação também. Eu mal tive enjoo, na verdade. Então, assim, para mim pensar que fosse câncer, aquele nódulozinho que eu senti, estava muito longe. Eu realmente imaginava que era aquele cisto sebáceo, porque na minha família é cisto sebáceo mesmo, né? Falei, deve ser mesmo, né? Nunca que eu imaginava que fosse um tumor, né? Então foi um tratamento complexo, porque quando ela fez o PET scan para estadiamento, tinha um ponto na omoplata também,
que o radioterapeuta fez o tratamento localizado, ou seja, a gente tratou todos os pontos de doença, fez o teste genético para ver se era genético ou não era genético, né? Mas teve a sorte de ser um tumor que, apesar de metastático, tinha poucas metástases e que não cresciam tão rápido. Ele era mais lento, então, né? Deu um pouquinho de sorte também. Mas também teve o benefício do tratamento, sem dúvida nenhuma. Se a gente não tivesse dado tudo que a gente deu para ela, talvez não tivesse sido o sucesso que a gente teve. A importância do avanço da oncologia, né? E também a importância, a gente reforçando a importância da equipe de um todo, né? Cada um com a sua função, contribuindo com o paciente. E hoje, como é que você está? 100%. 100%, Podemos falar em cura, doutor? A cura é uma palavra difícil na oncologia, né? Porque algumas doenças recorrem depois de muito tempo. Se ela tivesse o teste genético alterado, a gente não teria corrigido o teste genético dela. Então, o teste genético, o traço hereditário, nunca teria desaparecido, né? Então, acho que só o tempo vai dizer. A pergunta que a gente não sabe responder para ela é quando ela vai poder tomar esse remédio, né? E foi para ela, você está passando bem? Tô. Então vai tomando. Está dando certo, vai tomando. Então a gente não pode falar, tal dia, tal hora, você pode parar de tomar esse remédio. Sim. Então, mas o que importa? Ela está com uma vida totalmente normal, trabalhando, criando o filho dela, sabe? Só porque ela toma um comprimidinho a mais por dia, né? Sinta-se curada e viva como se estivesse curada. Que lindo. Né? Seu filho está com quantos anos? Hoje ele tem 4 anos, fez esse ano, né? E uma coisa que eu falo também é que, na verdade, a gente não tem que ficar pensando que a gente tem ou teve essa doença ou no tratamento. A gente tem que viver com qualidade de vida. O que é qualidade de vida para mim hoje? Qualidade de vida é cuidar da minha família, é trabalhar, que eu amo a minha profissão e o que eu faço, viajar quando eu puder. Você conseguiu voltar ao mercado de trabalho muito rápido após o seu tratamento? É que assim, ó, como eu tive que fazer várias cirurgias, né? Então, foi esse tempo de recuperação da cirurgia mesmo. Assim que eu pude voltar a trabalhar, que na verdade o INSS, quando eu estava afastada, quis me dar mais, eu não quis. Como eu não ia fazer mais nenhuma cirurgia, eu falei, não, eu tenho condições sim de voltar. Aí passei pela parte do médico do trabalho, falei com a minha gerente, né? Só que daí a minha oncologista daqui de Foz, né? Ela pediu então que eu entrasse de novo no mercado, só que mais adaptada, né? Ela é um pouco mais cautelosa, assim, né? Então daí eu entrei, só que daí na parte administrativa. Eu sou fisioterapeuta, né? Na parte hospitalar. E hoje eu faço a questão administrativa. Não sou gerente, eu ajudo a minha gerente, né? Mas assim, para mim, na verdade, a questão de voltar a trabalhar, de estar ali dentro do hospital, não importa trouxe vida? Como, sempre, porque o que eu quero é ajudar a salvar vidas, não importa a forma. Na assistência, logicamente, eu estaria mais em contato com o paciente. Só que hoje, o que eu faço? Protocolos, ajudo a fazer, trazer novas terapias para eles. Então, querendo ou não, eu estou ajudando a salvar. Não estou lá do ladinho deles, mas eu estou ajudando sim. Então, para mim, é muito grandioso, muito gratificante voltar a trabalhar. Era o que eu queria, só faltava isso. Eu falava sempre para o Dr. Ricardo, só falta eu voltar a trabalhar, o resto está perfeito. Isso é importante para o paciente, Isso doutor? é o mais importante, né? Tem que decidir que ele tem vida de novo, né? Eu sempre falo para você, ficar 3 meses vivo entubado na UTI não adianta nada. Né? Então, ou seja, a gente tem que prolongar, a gente sempre fala, a gente tem que adicionar mais vida ao tempo e não mais tempo à vida. Então, quanto mais você voltar para o seu normal, melhor é, né? Para a vida sexual, para a vida do casal, para a vida do filho, para a vida em geral, inclusive trabalhar. Tem que esquecer a doença, não pode ficar vivendo como ex-canceroso. Né? Acho que isso é o mais importante, é o restabelecimento da saúde como um todo. A saúde não é só a ausência de doença, a saúde é a sensação geral de bem-estar. Né? E isso é o mais importante. Então, isso faz muita diferença na vida do doente. Então, sempre lembre de ficar 3 meses vivo, entubado na UTI, não vale a pena. Viver, né? Não é viver. E falando sobre viver, a gente tem um relato muito forte que, infelizmente, é o retrato da nossa sociedade e muitas de nós estamos vivendo isso. A Nelly, ela é uma paciente, né, que hoje faz o acompanhamento. Ela teve um câncer de mama, ela é de Foz do Iguaçu. Foi a primeira paciente do Brasil a ser atendida, a ser acolhida
pelo Instituto Internacional Moça Bonita, logo quando ele nasceu no Brasil, em 2018, 2019. 2019 ele nasce no Brasil, ela foi a primeira. E ela tem um histórico de muita luta para vencer o câncer e todas as suas dificuldades, e também para enfrentar e vencer a violência doméstica que ela sofria enquanto paciente oncológica. Ela ia fazer a químio, chegava em casa, ou ela sofria agressão física ou psicológica. Tá aí a Nelly, linda, sorrindo, e uma dessas agressões, né, Nelly, a gente pode falar isso porque hoje ela tá aí, maravilhosa. O agressor quebrou os dentes da Nelly. E ela também foi acolhida e atendida por uma dentista que fez deu o braço junto com o Instituto Moça Bonita e devolveu o sorriso da Nelly. Conta pra gente, Nelly, como foi esse seu processo, essa sua vivência com o câncer? Então, eu tenho 46 anos agora. Na época do meu diagnóstico, eu tinha 38. Sou mãe de 4 filhos e amamentei todos eles. A minha pequenininha, na época, tinha 3 anos. Fazia um ano e meio que eu tinha parado de amamentar. Eu era uma mulher que só ficava em casa, para os filhos, para o marido. Meu marido era extremamente ciumento. Até em médico, ele não gostava muito que eu fosse. E aconteceu que, em maio de 2013, a minha mãe faleceu. Logo após o falecimento da minha mãe, eu comecei a sentir uma dor forte no peito que irradiava para o meu braço. Procurava a unidade de saúde, o médico falava que era psicológico isso. E o tempo passou, após 4 meses, começou a ser uma secreção pelo mamilo, e eu fui encaminhada para o Dr. Arnaldo, na UPA do Morumbi. Quando ele me examinou, ele já imediatamente me enviou para a oncologia do Costa, com um pedido urgente de biópsia. Eu não tinha contato com o câncer. Foi um susto muito grande. Mas, ao mesmo tempo, quando eu cheguei e comecei a conversar com outras mulheres que tinham tido câncer, nenhuma relatava dor, muito menos secreção ou mudança do tamanho da mama. Então, assim, deu aquela, não é nada, isso aqui, eu já vou para casa e vai ter acabado. Mas não. Após a minha biópsia, começou a aparecer caroços na minha perna, nas axilas, pescoço, e eu comecei a ter muita febre. Eu passava praticamente todos os dias na UPA, tomando medicação para dor, para baixar aquela febre, até que uma semana depois a biópsia chegou, o hospital me avisou, e eu fui lá, e ele me falou que ele estava com câncer de mama. Sim. Ele falou carcinoma. Eu falei, deve ser um parente do câncer, mas não é câncer. Não tem ninguém. Você nunca tinha tido contato com nada? Não. Era algo muito novo. Foi muito novo. E eu sempre fui assim, apesar da vida difícil que eu tive, eu sempre fui muito otimista. Não é nada. E aí, quando eu olhei para ele assim, que ele falou que era câncer, eu desabei. Eu estava sozinha, né? Meu ex-marido estava me esperando, não sei nem onde, estava por ali. E eu só chorava muito. Me deu um desespero tremendo. E aí, quando ele voltou para me buscar, foi o primeiro soco no estômago, literalmente. Ele simplesmente falou para mim, não encostou em mim, eu andando, me agarrando na parede do hospital. E ele só falou assim, você não vai contar que você está com isso para ninguém. Principalmente para os meus filhos. Vergonha. Porque você sabe que você vai morrer. E eu falei para ele, todo mundo vai morrer. E se eu vou morrer, eu quero que ele saiba, eu quero que ele aproveitar esse tempinho com eles. E a gente foi para casa, chamei os filhos, contei. Foi um momento difícil para eles, lógico. Imagina, todos jovens, adolescentes. E eu era o tudo deles. Né? Eu sempre estava junto, eu sempre estava em casa, eu que corria com tudo para eles. E foi uma batalha difícil. Muitas agressões durante o processo ali. Quando eu retirei a mama, eu vi as piores palavras, que eu até deletei da cabeça, porque não faz mais parte de mim isso. Mas, enfim, foi um processo longo até conseguir excluir tudo isso da mente. E, durante as químio, algumas vezes que a gente saía, encontrava pessoas, ele pedia para eu não me aproximar, porque eu estava feia, porque eu não tinha nem cara de mulher mais. Você perdeu o cabelo. Perdi o cabelo, os cílios, sobrancelha, tudo. E eu era muito tímida.
Eu não procurava ajuda enquanto ele estava. Mas dentro do seu tratamento, você não tinha um acompanhamento psicológico do qual você pudesse ter essa rede de apoio? Eu tinha a psicóloga do hospital, só que eu tinha uma resistência de falar, até com medo da violência dele piorar. Eu tinha muito medo, porque assim, quando estava com outras pessoas, ele era uma pessoa incrível com a gente. O problema é quando estávamos sozinhos. Principalmente quando estava eu, ele e as duas meninas, que eram as mais frágeis. Então, assim, eu vivia naquele mundo de terror. A gente comemorava quando eu ficava internada, durante a químio, que eu tinha alguma infecção, alguma coisa, que eu tinha que ficar internada. Para você não sofrer Para mim não tipo sofrer, de violência. E eles também não, porque as meninas ficavam no meu irmão, que também não sabia de nada, e os meninos alternavam de dia Você não contou para sua família? Não. Não, porque eu tinha muito medo do que ele poderia fazer. Mas quando você está no tratamento, a sua família, eles não tinham acesso a você, que não estava vendo, que não tinha cabelo, não tinha... Não, a minha família sabia do câncer, não sabia da violência. Aqui em Foz, na época, eu tinha um irmão e uma irmã que moravam. E você nunca pensou em denunciar? Eu denunciei quando ele saiu de casa, depois de me espancar muito, né? Inclusive o hospital inteiro me viu machucada. Eu fui até a delegacia da mulher, não fui tratada da maneira que eu imaginava que seria acolhida, mas eu mantive o processo. Após 2 anos saiu a sentença dele, que foi 1 mês em regime aberto. Ele não chegou a ser preso. Tanto que, assim, na minha opinião, a Lei Maria da Penha, me desculpe, ela funciona no papel, na prática não. Pelo menos comigo não funcionou. E conheço algumas mulheres que também relatam isso, né? Então, assim, eu acredito que tem que ser revisto isso também, porque é uma questão de saúde pública. Ô, doutor, esse estresse crônico que o paciente vive, o relato da Nelly, a gente vê que até hoje, no tom da voz dela, tem um estresse quando ela vivencia tudo que ela passou. Isso pode ser um dos agravantes no câncer? Pode, o estresse faz imunossupressão, né? Então pode até fazer a doença se agravar mais rápido e falta apoio para enfrentar o próprio tratamento, né? Você vê, diferente do que a Karen teve, conseguiu ter nutricionista, personal trainer, psicólogo, ou seja, isso ajuda muito. Você vê, a doença da Karen até estava mais avançada, mas ela suportou melhor por causa da rede de apoio que ela teve. Inclusive, né, a família, né? A minha família foi em pilares. A gente fala até que é o esquadrão. Porque quando você quer desistir, quando você quer abandonar, tem gente lá para ajudar você a continuar. É a sua rede de apoio, né? Faz muita diferença isso. Faz. E já que a gente está falando do Outubro Rosa, já falou de salva-vidas, o relato da Nelly também é muito importante, você vê, dor não é um sintoma de câncer inicial. A Karen tinha dor no nódulo da cabeça, mas ela nunca sentiu nada na mama, né? Então não dá para esperar ter dor para achar que tem câncer. Aquele negócio de dizer, eu não estou sentindo dor, então tá tranquilo. Não, porque exatamente câncer não dói, só dói quando está mais avançado. Mas ele falou que ela tinha mudança de formato da mama, isso é importante. Presença de nódulo na mama, e ela tem a secreção mabilar. No caso da Karen, estava amamentando, não dá para avaliar, mas a secreção é diferente, uma secreção sanguinolenta. Então, secreção sanguinolenta, presença de nódulo, retração, mudança de formato, são sinais de alarme. Todas têm? Todas têm algum deles. A gente quer achar câncer mais precoce do que isso. Então, a gente pede fazer mamografia de rotina, independente de sintoma. Quando você tem um desses sintomas, é suspeito, pode ser que seja um nódulo benigno, pode ser que seja um cisto, mas aí você tem direito de fazer mamografia ou fazer exame da mama em qualquer idade, em qualquer época. Não precisa ser programa de rastreamento, que a gente chama de mamografia de diagnóstico. Mas a gente acha em fases mais avançadas. A gente quer achar, se ela precisou fazer quimioterapia. Hoje, quando a gente acha os nódulos muito precoces, dependendo do tumor, não precisa fazer. Né? Então, a gente precisa achar precocemente. E aí, achar precocemente é fazer mamografia de rotina. Mas como o governo brasileiro restringe a mamografia para depois dos 50, ela estaria fora desse programa do governo, embora a gente tenha a lei que recomenda a partir dos 40 anos, né, mas ela também estaria fora dos 40 anos, é prestar atenção nos sintomas. E quando houver sintomas, como esse, secreção mamilar, retração, mudança de formato, nódulo, tem que procurar um médico de imediato. E faz a mamografia. E faz a mamografia, ou ultrassom, a ressonância, o que for mais adequado. Então isso é importante prestar atenção, porque você vê, ela perdeu um tempo importante, então, não sei, talvez ela não precisasse fazer quimioterapia ou fizesse uma cirurgia menos extensa, né? Então a gente também não teve um diagnóstico precoce. O doutor Ricardo, nós estamos aqui com 2 pacientes muito jovens. Uma teve câncer, descobriu aos 30, a outra aos 38.
podemos dizer que o câncer em mulheres jovens, ele vem mais agressivo, ele é mais presente hoje no cenário câncer de mama? Geralmente e uma coisa que a gente descobriu com pesquisas do GBK é que o câncer da mulher brasileira acontece 20 anos mais cedo que na mulher americana. Nos Estados Unidos, o pico de incidência é por volta dos 70 anos. Aqui, o pico de incidência é por volta dos 50 anos. Então, muitas mulheres estão tendo diagnóstico muito precoce, daí a importância do programa Moça Bonita, porque muitas mulheres são moças ainda, não tiveram filhos, então precisam preservar a fertilidade. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor é. E essas pacientes, além de ter uma doença mais agressiva, tem mais um aspecto importante. Elas têm muitos anos de vida pela frente ainda. Então, uma mulher de 80 anos, eu preciso proteger por mais 20. Uma mulher de 30, eu tenho que proteger por mais 40. Então, essa é a dificuldade. Para a cara, eu prometi 50. Precisamos de mais médicos assim, viu, doutor? Doutor, um outro fator que me chama muita atenção, no caso da Nelly. Ela é muito jovem. Houve a retirada da mama, né Nelly, para poder se livrar logo do câncer. Mas e como fica essa paciente? Ela foi lá e tirou a mama. Nós estamos falando de uma paciente muito jovem. A estética também ela é muito importante nesse processo? É tão importante que até o SUS tem uma lei que regulamenta a reconstrução da mama. Então, mesmo pelo SUS, as mulheres têm direito, por lei, de ter a mama reconstruída. Você conseguiu, Nelly? Eu consegui a primeira fase que foi retirado o enxerto, né? Do meu abdômen, colocado aqui, mas não ficou uma mama, só foi um preenchimento. E qual o impacto que isso tinha na sua vida, de você se olhar no espelho? Era terrível. Os primeiros meses após a mastectomia, eu não conseguia olhar. Quando eu ia tomar banho, eu tampava. Eu não conseguia olhar no espelho. Eu tinha, sabe, eu não me reconhecia naquele corpo ali com aquela mutilação. Porque não é bonita. O doutor falava assim, é perfeita a sua cirurgia. Perfeita aos olhos clínicos, né? Mas para mim olhar ali e ver aquele vazio, era terrível. Foram 3 longos anos, assim, que realmente eu não me aceitava. Eu não me sentia nunca é perfeita, porque nunca é do jeito que Deus fez. A gente consegue fazer coisas muito boas, mas perfeito não fica. Claro, dessa altura, um acompanhamento psicológico, fisioterapeuta ajuda muito, mas eu falo para as mulheres, você é uma mulher ou um par de teta? Se você era um par de tetas, você está acabada. Mas se você era uma mulher, você tem muita coisa em você que é muito interessante. E eu tenho pacientes que nem reconstruíram a mama. Tem fala assim, não, doutor, ninguém vai ver mais. Eu já sou viúva, ninguém vai ver mais. Pode deixar isso, eu quero garantir que eu vou ficar curada. Né? Então, isso depende muito da cabeça da mulher. É um direito que a mulher tem, faz bem para a saúde mental da paciente, né? Mas é uma questão a ser abordada com cada uma. Na verdade, você é muito mais do que mama. Se seu marido largar de você porque você ficou sem mama, ainda bem que ele largou. Foi embora, né? Porque ele não estava vendo a mulher que estava por trás daquela mama. Amar o próximo. Por isso que o apoio psicológico é importante, para fazer essa ressignificação da vida. E depois que você supera o câncer, a vida fica melhor, não fica, Karen? Com certeza. Você dá valor para as coisas que de fato têm valor. Você esquece as coisas, essas picuinhas do dia a dia. Nelly, em 2019, você faz a reconstrução da mama. Sim, através do Instituto Internacional Moça Bonita, eu fui contemplada com a cirurgia no CEONC e agora, olhando assim, é perfeita. A diferença é mínima. Mudou a sua vida? Totalmente. Até namorando eu tô há 7 meses. Coisa que assim eu nunca imaginei que aconteceria. E nesse é você que bate nele, não? Não, ela é só carinho. Ainda é namorado, doutor, não casamos ainda. Doutora, e aí a gente volta para um outro aspecto, a questão da sexualidade no pós-câncer. O que a gente pode dizer? A mulher, quando ela faz a químio, as duas passaram por químio, acabou a vida sexual? Não, de forma alguma. E a gente fala assim, se a gente for ali para os instintos mais primitivos, Darwin dizia que uma espécie só sobrevive se ela reproduzir, né? E se ela se mantiver viva, ela tem que sobreviver e tem que reproduzir. Para sobreviver, ela tem que comer, né? Então tem que caçar. Então tem no nosso cérebro 2 centros de recompensa para a atividade sexual e para a alimentação. Né? Então são 2 coisas que fazem você se sentir vivo e preservar a sua espécie. Então, assim, dá uma satisfação muito grande de voltar para a vida sexual, porque você vai ter a aceitação do seu parceiro, você vai ver que você é muito mais que um par de mama, né? Sabe, se par de mama fosse importante, o homossexual não casava, né? Porque nem todos eles têm mama. Então, acho que dá para tentar voltar ao mais ou menos. Claro, tem alguns momentos, se você tiver mucosite com a quimioterapia, ou tiver com enjoo da quimioterapia, talvez um dia ou outro você fique um pouquinho pior. Mas, no geral, é o que a gente tem que restabelecer a vida como um todo. Para a Karen, a gente deixou ela na menopausa.
né? Então, eu falo assim, vai usar lubrificante vaginal, vai ter relação, tem que voltar para o normal. Né? É uma outra vida, você tem que achar o mais normal do que você puder ter na sua vida, mas tem que voltar, isso é muito importante. Dá uma satisfação para a paciente de estar de volta na vida normal também, né? O doutor, o senhor no dia a dia, o senhor deve acompanhar muitos casos no consultório do companheiro abandonar a paciente. Isso também traz um atraso. Não, elas arrumam outro melhor. Arrumam outro melhor. E sabe, se você arruma um que aceita tudo que você passou e reconhece você como mulher independente do defeito da mama, esse vai ser muito melhor. Eu lembro que eu tinha uma paciente que ela morava sozinha em São Paulo, os pais moravam no interior, aí teve um câncer de bexiga, ela resolveu não contar para os pais, para não querer preocupar os pais. E ela fez todo o tratamento, caiu o cabelo, fazia quimioterapia, e esses apartamentos modernos que tem divisória de gesso, né, drywall, o vizinho ouvia tudo que ela estava vomitando, via que não tinha cheiro de comida, aí o vizinho começou a levar comida para ela, ficar junto com ela, conversar com ela, e casaram. Né? E ela falou assim, se ele me apoiava quando eu estava careca, vomitando, sem poder fazer nada, esse é pro resto da vida. Esse é parceiro. Né? Esse é parceiro. Então, ou seja, muitas vezes elas... e tem uma história mais trágica e mais interessante ainda, a gente tinha uma paciente que internou para fazer a mastectomia, e a gente ficou sabendo no hospital que o marido que estava vindo para visitá-la sofreu um acidente de carro e morreu. Aí falou, alguém vai ter que contar para ela, né? Porque ela vai ver que o marido não veio e vai saber quem ficou com as crianças, tem que contar para ela. Aí ficou lá, como é que a gente vai contar, como é que a gente vai contar? Aí falou para a psicóloga, melhor vocês juntos, vão avisar, falou assim, olha, seu marido estava vindo para cá. Aí ela falou assim, e aí o que aconteceu com ele? Ele falou, teve um acidente de carro. Ele falou, não vai me dizer que ele morreu. Infelizmente, não teve socorrer. Eu falei assim, graças a Deus, eu me livrei de 2 cânceres da minha vida. Meu Deus. Então, sabe, você não imagina quais são a relação que as pessoas têm por trás. Então, esse é o momento que você resolve não só tirar o câncer, mas o câncer sensu lato, você resolve sua vida como um todo. Dá né? uma guinada na vida, né? Então, às vezes você separa do marido porque vê que ele não te dá o apoio que você esperava que ele fosse dar. Né? Às vezes você conhece como é melhor. E é incrível, quando você tem cabeça boa. Eu tinha uma paciente que a irmã dela não se conformava, que elas iam pro barzinho e a irmã arrumava mais paquera do que ela. Falou, doutor, mas ela tá de peruca. Mas o astral da pessoa fica diferente, a força de viver fica diferente. E isso atrai pessoas boas, né? Então, mesmo as que se separaram, claro, tem o choque da separação, tem a fase da superação, mas quase todos arrumaram um parceiro melhor e mais compreensivo. Todo mundo vai ter câncer, doutor? Se não morrer de outra coisa, provavelmente sim. Né? O problema é que, na época, a gente morria de tuberculose, a gente morria de doença infecciosa, tinha muito menos câncer. Hoje morre de Covid. O principal, hoje morre de Covid, por isso que eu falei, talvez diminua a incidência de câncer. Né? Mas a câncer é uma doença crônico-degenerativa. Se você não tiver câncer, você vai ter demência. Você pode escolher um dos dois. Né? Tem que morrer de alguma coisa na vida. A escolha né? é difícil. Tomei vacina da Covid-19. Posso fazer a mamografia? Não tem nada a ver. A gente tem que lembrar que com a vacina do Covid tem aparecido alguns gânglios embaixo do braço, que às vezes assustam na mamografia, mas que é só infeccioso, só inflamatório. Né? Então tem que saber cuidado na hora de interpretar a mamografia. Senão você vai ganhar uma biópsia sem necessidade. Então, sabendo que o braço que fez a mamografia pode ter gânglio embaixo do braço, pode fazer mamografia tranquilo. O Covid é só uma imunização, não altera nada na mama e não dá falso positivo na mama. E dá esse falso positivo nos gânglios da axila. Eu vou fazer uma mamografia. Posso ter câncer de cabeça e pescoço? Porque muito se fala, eu fiz a mamografia, vou ter câncer de tireoide. Não, assim, a dose que chega na tireoide é uma dose muito baixa. Né? Isso foi o medo do passado, não se preocupa mais com isso, a gente não leva isso em consideração. A dose da mamografia é uma dose bem pequena de radiação. A gente faz radiografia digital hoje da mama, só que ele faz o diagnóstico precoce, então ele nem impede que você vá ter câncer de mama. Né? Se você tiver que ter, você vai ter. Ele não está prevenindo o câncer de mama, ele está fazendo o diagnóstico precoce e prevenindo a morte pelo câncer de mama. Então ele previne o aumento da mortalidade. Ele faz um diagnóstico onde a chance de cura é maior, mas de mama. Então você também tem que fazer seu Papa Nicolau, tem que fazer seu ultrassom de tireoide, aos 50 anos tem que fazer uma colonoscopia, tem que continuar cuidando da saúde como um todo e também olhar a hipertensão, a diabetes, a coronária, que matam mais do que câncer. Né? Infarto ainda mata mais do que câncer. No mês de outubro nós falamos muito sobre o câncer de mama, mas a gente tem um outro dado muito alarmante no Brasil, que é o câncer de colo de útero, que tem matado muito no país, principalmente na região norte. O que isso está acontecendo, doutor? Por que desse cenário? Cenário do Brasil, né? As regiões mais pobres têm uma endemia de HPV.
HPV é a causa principal de câncer de colo de útero. A gente tem vacinação disponível no sistema público, dos 9 aos 13 anos, mas as mulheres não levam os filhos para vacinar. Então, nossa Falta cobertura... informação? Falta informação, tem muito preconceito, mas fizeram campanhas que divulgaram em várias escolas e isso não teve muito sucesso. A gente vacina hoje só 40% das meninas que devia vacinar. Isso pode evitar quase totalmente o câncer de colo de útero. E além da vacinação que previne de verdade o câncer de colo de útero, a gente também tem o diagnóstico precoce com HPV, a pesquisa de HPV ou com o Papa Nicolau. Né, para achar uma fase pré-neoplasia. A gente consegue achar uma fase de displasia grave, que é uma fase antes da neoplasia. A gente acha que entre a lesão inicial e o câncer invasivo pode decorrer 10 anos. Hoje, então, tem um longo espaço para diagnosticar e tratar adequadamente. Né? Mas esse é um espaço perdido. Né? A informação combate o câncer? Não só o câncer. Um dado que a gente estava comentando vindo para cá, a gente teve dado do boletim de sífilis do ano passado, a gente teve 200 mil casos de sífilis em 2020. 200 mil. Mas esse número subiu porque foi feito todo um trabalho ou ele estava muito escondido e ninguém falava? Não, sífilis sempre foi uma doença de notificação compulsória. Então, acho que subiu porque a vida sexual ficou mais desregrada, né? As mulheres têm mais relação, a vida sexual ficou mais aberta. Pela falta de informação, ninguém mais nem lembra o que é sífilis, ninguém sabe, pararam de fazer campanha de doenças sexualmente transmissivas. Depois da epidemia de AIDS, quando passou a epidemia de AIDS, esqueceram que existem doenças sexualmente transmissíveis. Então, acho que é a falta da informação. Então, a informação correta e adequada é importante para todas as doenças, para a saúde como um todo. E sífilis, você vê, você previne usando camisinha, né? Você previne tratando a sífilis precoce para você não disseminar a sífilis para outro. E o tratamento não é O tratamento alto. é penicilina. Né? Muito baixo. Muito fácil de fazer. Então, você não tem por que ter tudo isso de caso. As pessoas, e aí não só mulheres, mas homens e mulheres estão parando de tomar cuidado com a saúde. Então, quando a gente fala de cuidado com a saúde, é cuidar com a saúde como um todo. É o colo do útero, é a mama, é a próstata, é o câncer do intestino. Tem que ser a saúde como um todo. Tem que ser um programa de saúde geral. Doutor, eu ainda vou insistir. Outubro é o outubro rosa, câncer de mama, colo de útero, não se fala. É porque ele não gera lucros para os laboratórios? Isso é uma possibilidade. Né? Porque assim, o tratamento é da vacina, talvez quem dá vacina queira fazer propaganda, né? Mas uma vez instalado o câncer de colo de útero, o tratamento é cirurgia e radioterapia para grande parte dos casos. Agora a gente começou a fazer quimioterapia, até imunoterapia para o câncer de colo de útero, mas imunoterapia não tem no SUS. Né? Então, como é doença de pobre, né, não interessa. Até porque nos Estados Unidos, se olha lá os 10 primeiros, não aparece colo de útero. Né? Então, assim, os grandes países do mundo desenvolvido não é problema para ele. É problema para o Brasil e problema para a Índia. Né? Mas isso não é problema na Suíça. Na Suíça, assim, é igual você falar de verminose. Né? Na Suíça não tem malária, não tem dengue, não tem mosquito, por causa do frio. Né? Então, assim, são outros problemas de saúde. Então, como é problema de países subdesenvolvidos que investem menos na prevenção e na pesquisa, se ouve falar menos. Mas é uma causa de morte totalmente evitável. São quase 18 mil mulheres que morrem por ano de câncer de colo do útero. Não. Doutor, um outro fato que me deixa muito intrigada é a questão da Karen. Ela fazia o pré-natal. Todo mês ela tinha um acompanhamento. E não foi possível diagnosticar o câncer durante esse pré-natal? Tem as restrições dos exames, né? Mas teve um caso semana no hospital, também muito parecido, e o médico do pré-natal examina o bebê, o batimento cardíaco do bebê, a circunferência abdominal, mas ele não palpa a mama. Ele fala que a mama é muito difícil de palpar, que está cheia de leite, então eles não examinam a mama. Né? Então, talvez seja parte do treinamento dos médicos, que agora eles separaram. Na minha época, a especialidade era ginecobstetrícia. Né? E a ginecologia fazia tudo, mama e a parte pélvica. Agora ele falou assim, tem o cara que só faz o parto, que é o obstetra, o que só faz a parte pélvica e o que só examina a mama. Então, o que faz a parte pélvica examina a mama, o que examina a mama não faz a parte pélvica, então ficou muito fragmentado. Então, se você achar alguém que faça você como um todo, ou que você vá nos três. Mas assim, não são todos obstetras, não quero falar mal dos obstetras, mas alguns obstetras se preocupam com saber a idade estacional, o crescimento do bebê, o batimento do cardíaco, e não examinam o resto. Você sentiu isso? Na verdade, o meu obstetra, ele me examinava, na verdade, a mama. Mas não era toda consulta. Como eu ia todo mês, né? Não era todo mês. Talvez
poderia ter feito um exame um pouco mais detalhado, mas... Mas talvez o impacto da idade também, né? Eles acham que nessa idade não tem câncer de mama. Isso. Né? 30 anos Muito de idade. jovem, né? Então eles menosprezam o câncer de mama nessa fase. Né? E tem que lembrar também, não é culpa deles, é uma mama difícil de examinar nessa fase. Você já começa a ter bolsa de leite durante a gestação, mesmo ultrassom e mamografia são difíceis. Né? E o tumor de mama dela não era grande. Então dá para entender que passou despercebido. Ele estava no início, mas já tinha dado metástase? Já. Tanto que nem na axila ela não tinha tumor, ela não tinha linfonodos comprometidos. Ela fez só pesquisa do linfonodo sentinela, por isso que ela não tem linfedema. Né? Então ele era precoce da mama. Particularidade do tumor dela, né? Que não era muito agressivo no local, não cresceu muito, não espalhou muito, mas já deu 2 metástases logo de cara. Nossa. E a Nelly, você teve metástase, Nelly? Não, até hoje não. Em lugar algum. Não seja pessimista. Até hoje não né? vai ter, não vai terei, ter. Né? Não, a gente fala isso até hoje não, porque é um termo assim, né? A gente sempre fala, a gente tem o hoje. Até amanhã, não sei o que pode acontecer. Mas eu me sinto curada. Não, vamos parar para essa frase. Essa frase é muito importante, porque essa frase vale para todo mundo. Até gente que não tinha Covid ontem, hoje teve Covid, amanhã está na UTI, deu a remédio dele e morreu. Né? Então a gente só pode garantir o momento presente na vida da gente. Por isso que a gente tem que viver o melhor presente, porque você não teve infarto hoje, mas pode ter infarto amanhã. Né? Ou seja, passa a vez, doutor. Então, isso não é para quem tem câncer, não. Isso é que as pessoas vivem com você viver para sempre. Né? A gente tem que viver o dia de hoje, aproveitar o máximo Existe um ex-paciente possível. oncológico? Existe muitos. A gente quer torcer todo mundo em ex-paciente, mas a gente quer que esqueça que é ex-paciente, que assuma que ele é uma pessoa normal de novo. Né? Então, pra gente, ex-paciente é normal de novo até ter doença de novo. Né? Mas tem gente que convive com doença crônica. E eu tenho pacientes com metástases que estão vivos há 10 anos com as metástases. Né? Então, o fato da metástase estar lá não transforma você num pré-óbito. Né? Hoje, esse paciente com câncer de mama pode viver mais de uma década com a doença controlada. Né? Então, o mais importante é resgatar a vida, mesmo que seja para viver com o câncer. Né? Porque é diferente de você viver 10 anos bem ou você viver 10 anos esperando morrer. Né? Mas essa história que a gente tem que viver hoje é para todo mundo. Né? Porque você morre de acidente de carro, você morre de acidente de avião, você morre de infecção, você morre de qualquer coisa. Para morrer, basta estar vivo. Eu sempre falo que a gente tem 2 caminhos quando a gente recebe o diagnóstico, né? O caminho do pessimismo, né, negatividade, e do positivo. Né? Eu mesma escolhi do positivo. Eu quero viver, né? Então, vamos fazer de tudo. Tudo que o doutor falou foi feito. E vai ser feito continuando. Nós estamos tinha um desenho animado, que não é do seu tempo, você é muito novinha, que tinha o leão e a hiena era pessimista, ela fazia, dia, azar. Eu sabia que não ia dar certo. Né? E tudo dava errado com ela, porque esse era o pensamento dela. É o poder da palavra, Isso. né? Ô, doutora, a gente está vendo, são uma paciente SUS e uma paciente, você, não era particular, convênio, que teria acesso ao sistema de saúde particular. Existe uma diferença no tratamento das duas? O que a Nelly poderia ter tido acesso, que ela não teve, que ela poderia ter tido um resultado tão satisfatório quanto a Karen num tempo menor do que ela já teve? O resultado da Nelly foi satisfatório, né? Mesmo demorando um pouco mais. Mas no menor foi, tempo. Mas acabou sendo satisfatório, com todas as dificuldades que ela teve. Eu não conheço os detalhes do caso da Nelly, né? Mas a gente sabe que o tratamento do SUS hoje está defasado. Por exemplo, o PET scan que a Karen fez, as pacientes do SUS não têm. O remédio que a Karen tomou, as pacientes do SUS não têm. Né? Então, para algumas circunstâncias, se você precisar do arroz com feijão, tem. Mas se você precisar de alguma coisa a mais, você não tem. Teria o básico do básico. O básico do básico. Mas a ideia do SUS, assim, é melhor dar arroz com feijão para todo mundo do que dar filé mignon para 10. Né? Então, eles, em vez de darem tudo para todo mundo, que eles dizem que não dá, eles dão o essencial para a maioria. Né? Mas, assim, algumas circunstâncias ele é suficiente, mas algumas circunstâncias não é. Ô, doutor, a gente está com uma paciente, eu vou até dar uma boa notícia para vocês. É uma boa e uma má notícia, mas a gente vai falar da boa. A má notícia é que essa paciente tem 31 anos, ela vive no sul do Brasil, ela foi diagnosticada com câncer de colo de útero
quando o bebezinho dela completou 9 meses. Por isso que eu perguntei se não existe esse acompanhamento durante o pré-natal, já que a paciente todo mês está lá, né? A gestante todo mês está lá. E ela é paciente do Sistema Único de Saúde. Ela tentou marcar uma biópsia quando foi diagnosticada. Ela viajou 1.000 quilômetros, saiu de um estado, foi para o outro, para conseguir ter acesso ainda pelo SUS, para poder fazer o primeiro diagnóstico. E ali ela descobriu que já tinham 2 tumores, não era mais um. Aí ela volta, anda mais 1.000 quilômetros e tenta fazer a biópsia no estado dela. Ela conseguiu agendar para o primeiro mês de 2022. E o médico já disse que o câncer dela, esse primeiro, já estava bem agressivo, bem avançado. E o que nos chama a atenção? Ela precisa fechar esse segundo diagnóstico. E ela vai fechar, porque olha o que nós fizemos. Foi criada essa camiseta numa edição limitada, Lute como uma Brasileira. Mulheres de diversas partes do Brasil compraram a camiseta. Depois, se vocês quiserem, me procure lá nas redes sociais que a gente vai direcionar vocês. E a gente vai conseguir ajudá-la a pagar o exame. A gente já tem condições de ajudá-la a fazer um exame muito importante para fechar esse diagnóstico. Então, quero compartilhar com vocês que às vezes a gente fica esperando muito do SUS, viva SUS, e a gente acaba se tornando ativista de sofá, que a gente pode pôr a mão na massa e fazer um Outubro Rosa de verdade, que só faz sentido se você conseguir impactar vidas. Então, a gente já vai conseguir impactar essa vida e, para nós, o Outubro Rosa já valeu a pena. Então, muito obrigada a todos vocês que estão usando as camisetas, vocês que vão adquirir, que a gente possa ajudar não só essa paciente, mas tantas outras a ter um acesso a um tratamento de qualidade, ao que existe de melhor na oncologia do Brasil, porque nós temos uma oncologia boa no Brasil, não temos, doutor? Sim, nós temos as oncologias melhores do mundo. A gente tem muitos médicos produzindo muito trabalho científico, muita gente fazendo coisas extremamente importantes. Mas a respeito disso, claro, uma vida não tem preço, cada vida que você salva vale a tempo. Mas assim, a gente tem mais 23 mil mulheres com câncer de colo do útero, né? Então, gente, isso que é a exceção, é aquela história do não dê o peixe, ensine a pescar. A gente precisa batalhar por vias mais justas para que todas tenham acesso. Né? Mas nós vamos. Aguardem que o porque, nosso Outubro Rosa vai fechar. Que essa uma é muito importante para a vida dela e uma vida não tem preço. Mas sobram 23 mil pacientes com câncer de colo de útero. Né? E esse é o plano que a gente precisa mudar a realidade. Então, começar a vacinar todo mundo, fazer paparicolau para todo mundo. E mais importante, a gente viu também que só mamografia não adianta. O Brasil chegou a cumprir 70% de mamografias, mas não adianta se você tiver que esperar 170 dias para o tratamento. Fez a mamografia, positivou, vai fazer o quê? Então, tem que fazer valer a lei dos 30 dias para o diagnóstico e a lei dos 60 dias para o tratamento. Isso é muito importante. Eu acredito muito que tudo vai dar certo para a gente, ou pelo menos amenizar, quando a gente entender, nós, que eu falo nós brasileiros, entendemos a nossa força. Não ficar só nas redes sociais postando o bonitinho, e sim cobrar o que por direito é nosso. Ao Senado, até na pandemia, né? Manda e-mail no Senado. Eu tenho acompanhado o Senado dizendo que vai iluminar o prédio de rosa. Que não Isso adianta não nada, significa nada. Não cura ninguém. Pôr lacinho rosa. O que significa, doutor? Pôr o lacinho rosa sair por aí se não tem uma ação efetiva. Não evita nenhum caso. Eles falando de tudo rosa, que tudo vai se transformar. Mas não. Eu acredito que eles tenham que lutar por todas nós brasileiras e os brasileiros de um modo geral para o diagnóstico precoce e também para o tratamento, porque não adianta ter o diagnóstico se não tem o tratamento. É muito importante saber o que é importante, né? Porque a gente viu assim, senadores da entrevista que cuidados paliativos era eutanásia, né? E eles falam assim, olha, melhorei a saúde do meu município, comprei uma ambulância. Né? Então, assim, então eles têm uma ideia distorcida do que é de fato realmente necessário. Né? Então isso é importante. Eu dei algumas aulas de consultoria para um município no sul de Minas e que o prefeito tirou a iluminação de Natal da cidade, ele deu 0 de dinheiro para a iluminação de Natal e zerou a fila de cirurgia do município. Uau, qual o nome da cidade? Esse merece ser falado. Esse merece. Foi Matheus Leme. Né? Claro, os comerciantes todos protestaram,
Mas ele falou, mas eu tenho uma fila de cirurgia, eu vou gastar o dinheiro para fazer iluminação de Natal? Se chama responsabilidade social. Né? Um monte de gente reclamou, mas ele zerou a fila de cirurgia. Então, são escolhas importantes que a gente tem que fazer. Né? Então, esses são exemplos importantes. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Por mim, a gente passava o dia todo aqui embaixo desse sol, porque Foz do Iguaçu tem um sol para cada cidadão, né? Tem essa vista incrível. Hoje. Falaram que ia fazer 14 graus. Viemos todos imaginando que ia ter frio, tem esse solzão. Muito obrigada, Karen, por você compartilhar conosco essa sua superação. Alegria de saber que você está acompanhando o crescimento do teu filho, assim, aquece o nosso coração. Tá? Eu falei que ela vai ver os netos ainda. Isso. Aí chega os bisnetos. Quando foi na primeira consulta, era doutor, eu quero ver meu Juninho crescer. Ele pode deixar. Daí agora, quando a gente conversa pelo WhatsApp, doutor, já quero ver meus netos. Pode ir. Que bonito. Nelly, muito bom vê-la sorrindo, vê-la feliz, ver que você... E não deixa esse namorado bater em você. Se bater é 180, 180, hein? Não deixa de denunciar. Muito bom vê-la feliz e saber que você está aí muito ativista. Nelly hoje, ela é uma força para outras pacientes aqui em Foz do Iguaçu. A gente sempre tá vendo ela envolvida, dando força. Tem um curso, ela está chamando as outras pacientes. Vamos lá, vamos nos capacitar. Ela está sempre muito envolvida. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a participação e assim... Para as mulheres que estão descobrindo o diagnóstico agora, independente da sua situação financeira, emocional, acredite. O câncer não é mais uma sentença de morte. E o mais importante é você lutar e acreditar, porque a vida é um presente. E estar aqui hoje, vendo meus filhos casados, né, 2, a Manu quase do meu tamanho, não é difícil, mas já está quase, é uma alegria, assim, que não tem nada que pague. E eu queria dizer, assim, que eu sou muito grata ao Instituto Internacional Moça Bonita por ter me ajudado na reconstrução, ajudado no tratamento odontológico, que não acabou ainda, a Unicam, que sempre me apoiou, que sempre me ajudou, e o pessoal do meu trabalho, né, que deixou eu vir aqui hoje, a Suquitel, né, que Como chama a chefe? Tamara. Obrigada. Tamara, um beijão para eles. Então, assim, eu me sinto muito feliz de hoje algumas mulheres se inspirar na minha história. Eu fiz um ensaio fotográfico, a Lu sabe. E, assim, é muito bacana, porque todo mundo junto ali, de mãos dadas, a gente passa por esse processo difícil, que é o tratamento, com certeza, e sai bem mais forte, que nem o doutor falou. Né? A vida ganha outros ares. Então, acho que o recado final é: não deixe de fazer os exames de prevenção nem com a pandemia. O diagnóstico precoce salva mais vidas do que o tratamento mais moderno, mas brigue para o tratamento mais rápido e o mais adequado possível, que é isso que salva vidas. Doutor Ricardo, nós agradecemos imensamente a disponibilidade, a generosidade do senhor de estar aqui conosco. Doutor Ricardo, procurem ele aí nas redes sociais. É um dos maiores oncologistas hoje que nós temos no Brasil. É uma pessoa que é um profissional que está muito conectado com o que há de mais novo no tratamento contra o câncer. Ele faz parte do corpo clínico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, que é uma grande referência também no trabalho de combate ao câncer, que tem como o diretor Dr. Riad Yunis, que numa outra oportunidade vai estar conosco. Doutor Ricardo, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Lu. A gente está muito, mas muito feliz do senhor ter deixado a sua agenda, fechado a sua agenda para estar aqui conosco, tá com a sua paciente. Eu fiquei sabendo ontem que ela tinha sido paciente do senhor. Eu falei, olha, que bom, vai ser assim, um momento de muita alegria. E provar o que eu sempre venho dizendo, a importância da relação médico-paciente, paciente-médico. Precisa seguir juntos, de mão dada, pensando no melhor para o paciente. Muito obrigada. E eu agradeço a todos vocês que estão aqui conosco. Quero agradecer assim, muito obrigado. Muito obrigada à Secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu, que não mediu esforços para que nós pudéssemos estar aqui mostrando Foz do Iguaçu para o mundo, porque eles têm aqui no município o turismo médico. E eles estão trabalhando forte porque eles acreditam no potencial do turismo médico. Agradecemos também o Festival das Cataratas, hoje o maior festival de turismo do Brasil,
o ano passado já fez um trabalho muito interessante em dezembro, quando a gente estava vivendo algo tão incerto, que era aqueles picos da pandemia. Eles realizaram aqui em Foz do Iguaçu o Festival das Cataratas, com todo o trabalho, todas as recomendações sanitárias para que ninguém fosse contaminado, e ninguém foi contaminado. Grandes negócios foram fechados aqui no município. Vieram pessoas de diversas partes do mundo participar do evento, então isso também é muito importante para o nosso país, a movimentar a economia. A gente precisa seguir. A De Angeli Eventos e Empreendimentos, que disponibilizou toda a sua equipe para estar conosco nesses dias, porque não é só esse momento, tem toda a produção. A Associação Comercial de Foz do Iguaçu, fazendo a lição de casa, exercendo a responsabilidade sócio-empresarial. Muito obrigada por vocês acreditarem que a informação combate ao câncer. E para que nós pudéssemos estar aqui hoje, a gente contou com todo o apoio, com toda a dedicação do Instituto Chico Mendes, por meio do ICMBio. Muito obrigada a todos vocês. Podem ter certeza que a gente vai levar todas essas informações, não só para o Brasil, mas para o mundo, com esse cenário tão impactante que estão as Cataratas do Iguaçu. Muito obrigada a vocês que estão nos acompanhando. Sigam o doutor, a Nelly, a Karen. São pessoas que podem contribuir com o que a gente está discutindo. Muito obrigada a todos vocês. Nos acompanhem aí a Tua Pauta, que tem feito um trabalho muito forte nesse Outubro Rosa. Obrigada. E o Hospital Oswaldo Cruz, que o doutor está aqui representando a instituição, e o doutor Riad Unes. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Grande abraço. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonhos sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida.